Por fim, senhores, eu disse que uma das manifestações que o promotor de justiça pode requerer quando recebe um inquérito policial é realizar a peça de promoção de arquivamento, ou seja, requerer o arquivamento de um inquérito policial. E, dentre o arquivamento, tem várias considerações que nós temos de fazer no âmbito do processo penal. Primeiro delas, o que é de fato um arquivamento? Nós já sabemos, já disse a vocês, que a autoridade policial não tem o poder de arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial é, pelo menos antes da redação do novo pacote anticrime, a autoridade judiciária a pedido do Ministério Público. Então tem que ter necessariamente manifestação do Ministério Público requerendo o arquivamento e homologação eventual desse pedido pelo Poder Judiciário. Vocês vão aprender que o novo pacote anticrime alterou um pouco dessa sistemática, uma vez que alterou significativamente o artigo 28. Mas, enquanto tal dispositivo não encontra sendo aplicado, em virtude de uma liminar proferida pelo ministro Fux, eu tenho que passar para vocês a matéria do jeito que está sendo aplicada hoje. E hoje continua sendo aplicado o artigo 28. Então, olha, arquivamento, promoção de arquivamento, portanto, é uma petição requerida pelo Ministério Público que deve passar pela tutela jurisdicional em relação a esse caso, tá? E quais são os fundamentos que levam o Ministério Público a requerer o arquivamento? São vários. Se nós pegarmos o Código de Processo Penal, a gente não acha nos seguintes termos, o Ministério Público deve requerer o arquivamento nestes casos. A gente não encontra dispositivo semelhante a isso. Mas, entretanto, o Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de rejeição da peça acusatória e as hipóteses de absolvição sumária em eventual peça acusatória. E se nós fizermos uma analogia em contrário, a gente vai perceber que, tanto na absolvição sumária, quanto nas hipóteses de rejeição da inicial acusatória, são tecnicamente hipóteses aonde não se poderia promover a ação penal, aonde a ação penal não deveria ter sido proposta. Razão pela qual a gente pega esses dispositivos e, interpretando-se a contrário senso, significa dizer o quê? Nestas hipóteses não deveria ter sido protocolada nenhuma ação penal, razão pela qual são hipóteses de arquivamento de inquérito policial. Vamos, portanto, a cada uma dessas hipóteses que pode levar o arquivamento do inquérito policial. Primeira hipótese em que o Ministério Público deve requerer o arquivamento do inquérito policial. Falta em si de que condições da ação penal ou pressupostos processuais. A primeira hipótese, onde o Ministério Público deve requerer o arquivamento, é com base na ausência de pressuposto processual para o início da ação penal ou a ausência de condições da ação penal. Entendam, tanto as condições da ação penal quanto aos pressupostos da ação penal, nós vamos estudar na nossa próxima matéria, qual seja a ação penal. Nós vamos ver quais são os pressupostos e quais são as condições da ação. Por ora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se não existe o pressuposto processual, se não existe condição da ação criminal, o Ministério Público deve requerer o arquivamento do inquérito policial, tá? Segunda hipótese aonde se requer arquivamento do inquérito policial: a ausência de quê? Falta de justa causa, ausência de justa causa para o início da ação penal. O que significa justa causa? Justa causa significa lastro probatório mínimo, elementos de informação mínimo que façam crer que determinada pessoa é autora de uma infração criminal. Se não existe tal lastro probatório mínimo, se aquele inquérito não conseguiu conjugar elementos de informação de que alguém é o autor da infração criminal e existe materialidade, não há que se falar em processar esse sujeito. Senhores, o processo é algo grave na cabeça de alguém, nas costas de alguém, no ombro de alguém. E para que eu inicie essa ação criminal, eu tenho que ter lastro probatório mínimo de que existe materialidade, concretude da materialidade, e de que existe em si indícios, requisitos de autoria, tá? Razão pela qual o segundo fundamento que leva o Ministério Público
a requerer o arquivamento de um eventual inquérito policial é a ausência de justa causa da ação penal. Tranquilo? Terceira coisa, terceiro fundamento que faz com que o Ministério Público requeira arquivamento: atipicidade da conduta. Se a conduta não é típica, a despeito de ter sido investigada, sabe-se lá por quê, porque nem investigada deveria ter sido feita, mas suponha que uma atividade a princípio atípica foi objeto do inquérito policial e chegou ao Ministério Público ao conhecimento. O que o Ministério Público vai fazer? Não tem jeito, meu filho. O fato é atípico. Se o fato é atípico, não há que se falar em propositura da ação penal. Eu tenho que requerer o arquivamento desse inquérito policial em virtude da atipicidade da conduta. Fiquemos aqui com, por exemplo, uma atipicidade material. O sujeito furta lá um sabonete no supermercado. O sujeito furta lá um shampoo no supermercado. Eu tenho aqui tipicidade formal, mas eu não tenho tipicidade material. Não existe lesividade em si expressiva ao bem jurídico que você pretende tutelar, razão pela qual não há que se falar em tipicidade material. Isso significa dizer que o Ministério Público vai requerer o arquivamento por ausência de tipicidade daquela respectiva conduta. Tá? Então a terceira hipótese, o terceiro fundamento que leva ao arquivamento é necessariamente a atipicidade da conduta. Quarto fundamento que faz com que o Ministério Público não denuncie e requeira o arquivamento: causa manifesta de excludente de antijuridicidade. Ali, naquele inquérito, verificou-se que o sujeito agiu, e aqui está provado, tá? Não existe nem dúvida, não. Tem manifesta causa de excludente de legítima defesa. De que o cara agiu em exercício do cumprimento do dever legal. De que o cara agiu em estrito cumprimento do dever legal, desculpem. Que o cara agiu em estado de necessidade e assim sucessivamente. Ou seja, que agiu nas hipóteses de excludentes de antijuridicidade da conduta. Se ele assim agiu, está manifestamente comprovado nesses autos de inquérito policial, vai se requerer necessariamente o quê? O arquivamento do inquérito policial. Esta, portanto, é a quarta hipótese, o quarto fundamento de se requerer a extinção deste inquérito através do arquivamento. Quinta hipótese, olha, causa extintiva do que? Da culpabilidade, salvo, obviamente, a inimputabilidade. Porque na inimputabilidade tem que se denunciar, mas requerer o que se chama de absolvição indireta, tá? Ou seja, aplicação de medidas de segurança. Mas, presente qualquer uma das hipóteses que vocês estudam lá na ciência criminal, que excluam mais precisamente a culpabilidade da figura criminosa, salvo e necessariamente a inimputabilidade, deve o Ministério Público requerer o arquivamento. E por fim, senhores, causas extintivas da punibilidade. Posso dar exemplo: prescrição, decadência, morte do sujeito que eventualmente praticou a atividade criminosa. Isso são tudo causas que extinguem a punibilidade. E se extingue a punibilidade, não há que se falar em propositura de ação penal. Então entendam, o arquivamento vai ser pedido, vai ser requerido pelo Ministério Público ao juiz em quais casos? Primeiro deles, qual seja a ausência de pressuposto processual ou ausência de condição da ação penal. Segundo, a ausência de justa causa. Terceiro, ausência de tipicidade. Quarto, causa manifesta, comprovada, de excludente de antijuridicidade da conduta. Quinto, causa de excludente de culpabilidade da conduta, salvo inimputabilidade. E, por fim, causa excludente da punibilidade. Estas são as hipóteses em si que autorizam com que o Ministério Público realize o requerimento de arquivamento, a promoção de arquivamento desse inquérito policial. Até aqui tranquilo? Beleza. Requereu-se o arquivamento, a autoridade judiciária concordou e determinou o arquivamento. Neste caso, essa decisão vai fazer coisa julgada formal
ou vai fazer coisa julgada material, ou seja, formal e material? Porque a diferença entre elas é significativa no caso em concreto. Porque a partir do momento em que você diz que essa decisão vai fazer apenas e tão somente coisa julgada formal, você está dizendo que pode haver o que se chama de desarquivamento do inquérito policial. Se você está dizendo que só faz coisa julgada formal, você conclui que é possível desarquivar esse inquérito. Porque aqui só faz coisa julgada formal, o que eu impeço é de reabrir nesse caso, mas posso fazer a reabertura dessa eventual investigação. Ou, se você concluir que faz coisa julgada formal e material, você está dizendo o seguinte: arquivou, acabou. Não tem mais jeito. Não se volta atrás. Fez coisa julgada material. Razão pela qual este inquérito arquivado nunca mais será desarquivado para punir quem quer que seja. E isso é o grande problema, esta é a grande problemática em se dizer que a decisão de arquivamento do inquérito fará coisa julgada formal ou fará coisa julgada material. O que se entende de en passant neste respectivo tema? Entenda o seguinte: a doutrina estabelece a seguinte premissa: se a decisão de arquivamento analisou o mérito em si da imputação, ela vai fazer coisa julgada formal e material. Entretanto, se a decisão que levou ao arquivamento estará analisando apenas e tão somente o que? As formalidades em si, não analisou o mérito da eventual acusação, só faz coisa julgada formal. E se só faz coisa julgada formal, pode ser reaberta aquele inquérito policial e, se descobrir outras provas, é possível a propositura de ação penal. Tranquilo? Então a gente tem que partir do seguinte pressuposto aplicado no âmbito da doutrina que nos ensina. Analisou o mérito, faz coisa julgada formal e material, não pode mais ser reaberto. Não analisou o mérito, analisou apenas as formalidades em si, faz coisas julgadas apenas e tão somente formal. Isso significa dizer que pode ser reaberto para futuras investigações. Vamos voltar um pouco nas hipóteses, nos fundamentos que autorizam o arquivamento, para a gente saber quais casos faz coisa julgada formal e quais casos faz coisa julgada material. Eu falei com vocês o seguinte: o primeiro fundamento qual é? A ausência de pressuposto processual ou ausência de quê? Condições da ação penal. Aqui eu não analisei o mérito. Se eu não analisei o mérito, isso significa dizer que nesta hipótese de arquivamento faz coisa julgada apenas formal. Razão pela qual pode ser sanado esta problemática, sanado essa ausência de condição da ação, sanado essa ausência de pressuposto processual, ser reaberto esse inquérito e, se comprovado, se sanado o vício, ser proposta a ação penal, tá? Então, nesta primeira hipótese, como não teve análise em si de mérito, faz coisa julgada apenas formal. Segunda hipótese que eu falei com vocês, em que é possível arquivamento: falta de justa causa. Falta de elementos de informação que façam concluir que determinado sujeito é autor da infração criminal. Aqui, eu não analisei mérito da conduta. Pelo contrário, eu nem sei quem de fato praticou aquela conduta. Eu nem sei se, ao todo, quem foi os autores daquela conduta. Durante o inquérito policial, eu não consegui aferir isso. Se eu não consegui aferir isso, eu não analisei o mérito. Nesse caso, portanto, qual seja, arquivamento por ausência de justa causa, faz coisa julgada apenas formal, senhores. Se ela faz coisa julgada apenas formal, é possível que, diante de notícias de outras provas, se reabra esse inquérito policial e, se houver, de fato, comprovação por meio de outras diligências de que quem foi o autor da ação criminal, se possa protocolar a ação penal para fazer prevalecer a persecução criminal, tá? Desculpem. Então, na falta de justa causa, há apenas coisa julgada formal. Agora já vamos para uma outra hipótese, qual seja, a tipicidade da conduta. Aqui não tem jeito. Quando eu digo que o fato é atípico, eu estou dizendo que o fato não é criminoso. Se eu estou dizendo que o fato não é criminoso, o mérito da ação
foi de fato, eventualmente, lavrado, foi de fato ocasionado, foi de fato analisado pelo membro do Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Razão pela qual, senhores, aqui necessariamente faz coisa julgada formal e material. Razão pela qual não pode mais ser reaberta essa investigação em virtude deste fato criminoso, pois faz coisa julgada formal e material. Outro fundamento que eu disse a vocês, qual é? Estou fazendo aqui na ordem, tá? Causa manifesta de excludente diante de juridicidade. Verificou-se que o cara praticou o fato em legítima defesa. Verificou-se que praticou o fato em estrito cumprimento do dever legal. Ora, se eu estou assim dizendo, eu estou analisando o mérito. Se eu estou analisando o mérito, eu estou dizendo que tem coisa julgada formal e tem coisa julgada material. Razão pela qual, nesta hipótese, não há que se falar em reabertura desse inquérito policial. Só faço uma observação com vocês nesse caso aqui em concreto, qual seja, causas de excludentes diante de juridicidade. Porque a doutrina entende que houve análise de mérito da forma como eu estou falando. A doutrina diz que efetivamente comprovou-se que o cara agiu em legítima defesa. Efetivamente comprovou-se que o cara agiu em estrito cumprimento do dever legal. E se houve análise de mérito, há que se falar em coisa julgada formal e material. Isso significa dizer que não posso mais reabrir tal caso. Cito para vocês vários doutrinadores, Paulo Rangel, Ada Pellegrini Grinove, Renato Brasileiro de Lima, mas, entretanto, existem corrente doutrinária e até jurisprudencial de que aqui, qual seja, nas hipóteses de arquivamento por comprovação de causa de excludente diante de juridicidade, não há que se falar em coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. Eu até vou pegar aqui no livro, vou citar o precedente para vocês do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, lá no informativo 538, mais precisamente no HC 95.211, proveniente do próprio aqui Espírito Santo, a ministra Carmen Lúcia, à época que estava, se eu não me engano, substituindo lá no Supremo, disse o seguinte, ó: em julgado recente, a segunda turma do Supremo também concluiu que o arquivamento de inquérito policial em razão do reconhecimento de excludente de ilicitude, em caso estrito cumprimento do dever legal, não teria o condão de fazer coisa julgada material. A propósito, confira-se. Aí ela até cita outros precedentes do Supremo. Ó, segunda turma, HC 125.111 de 2015 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, senhores, era a investigação, o inquérito havia sido arquivado porque um delegado foi autor de um homicídio. E entendeu-se que esse delegado agiu em estrito cumprimento do dever legal. Ocorre que, oportunamente, posteriormente, descobriu-se que não era nada disso. Descobriu-se que era pura e simplesmente uma queima de arquivo. E, com base na doutrina que primeiramente eu disse a vocês, o delegado impetrou ordem de habeas corpus e falou, porra, esse inquérito policial não pode mais ser reaberto, porque ele analisou o mérito. Uma vez que ele analisou, causa excludente de ilicitude, causa excludente diante de juridicidade. E o Supremo, nesses precedentes, diz que não. Ou seja, de que nas hipóteses de excludente diante de juridicidade, apesar de ser analisado o mérito, não faz coisa julgada material. Então, ó, neste fundamento, qual seja a ausência de hipóteses de causas de excludente de ilicitude ou causas de excludente de antijuridicidade, assim como queira, a doutrina tende a dizer que faz coisa julgada material. Mas eu estou demonstrando para vocês que existem precedentes em sentido contrário, tá? Então tomem cuidado em eventuais provas quanto a este tema. Acho que prova objetiva não seria uma maneira mais correta de adentrar nesse mérito, porque acho que ficaria muito fácil anular uma questão dessa. Mas prova dissertativa, saiba que existe essa discussão e vocês têm que colocar essas discussões, tá? E aí vai depender também de onde você esteja, meu querido. Se você está no Ministério Público, você vai falar o quê? Você vai falar que faz coisa julgada formal e acabou. Que você pode reabrir o caso. Se você está atuando na defesa do sujeito, você vai falar o quê?
Coisa julgada formal, caralho, seu promotor. Faz coisa julgada formal e material, razão pela qual você não pode abrir mais essa investigação, tá? Então tomem cuidado com esta hipótese, qual seja, cláusulas excludentes de antijuridicidade em relação ao tempo, porque tem muita divergência se faz coisa julgada material ou só material e formal, tá? Tranquilo? Outra hipótese que nós vimos são as cláusulas excludentes de o quê? De culpabilidade, salvo inimputabilidade. Aqui a doutrina entende que, tendo em vista que houve análise de mérito, faz coisa julgada formal e material, tá? Aqui não tem muita discussão, não. Eles entendem que comprovou causas excludentes de culpabilidade, salvo inimputabilidade, faz coisa julgada formal e material. E por fim, o que eu falei com vocês? Enseja arquivamento, causas excludentes de punibilidade. Aí falei, preempção são casos, decadência, prescrição, são todos casos que excluem a punibilidade. E se são casos que excluem a punibilidade, analisou-se o mérito da acusação. E se analisou-se o mérito, faz coisa julgada formal e material, razão pela qual não pode mais ser reaberto este inquérito policial, tá? Uma única observação aqui feita pela doutrina é no caso de morte, no caso de certidão falsa. No caso de certidão falsa, é possível a reabertura desse inquérito policial. É possível a reabertura desse inquérito que estava arquivado, porque eles entendem que essa decisão judicial que foi baseada em uma certidão de óbito falsa é nula de pleno direito, razão pela qual se mostra possível a reabertura desse inquérito policial. Mas em todos os demais casos não há discussão com relação a causas extintivas de punibilidade, que faz coisa julgada formal e material, salvo atestado fornecido de forma falsa. Ou seja, você está sendo investigado, o que você vai lá? Falsifica um atestado de óbito seu advogado junta nos autos e é requerido o arquivamento daquele inquérito policial. O juiz vê, não, o cara morreu já era, né? Então vamos arquivar esse inquérito. Depois descobre que aquilo ali era falso, que você está vivinho. Você está mais vivo que nós todos juntos. Nesta hipótese, tem se admitido a reabertura deste inquérito, mesmo se tratando de um arquivamento por causa excludentes de culpabilidade, tá? Então, senhores, em relação ao inquérito policial, em relação ao ato arquivamento, o que nós vimos nesse tópico, neste vídeo? Vimos o que é, vimos quais são as cláusulas que admitem, quais são os requisitos que admitem o referido arquivamento, e vimos, por fim, se essas decisões fazem coisa julgada formal ou coisa julgada formal e material, porque isso importa em dizer se vai ser reaberto ou não esse respectivo inquérito policial. No próximo tópico, a gente continua com as decisões de arquivamento, mais necessariamente falando sobre o procedimento de arquivamento, e finaliza a matéria dizendo sobre alguns tópicos, algumas observações de arquivamento, alguns casos em si, chamado de arquivamento indireto, implícito, esse tipo de coisa. Tá? Até o próximo bloco. Valeu!